8h09. Vamos falar sobre política. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Vereadores de Caruaru encerram os trabalhos legislativos deste ano. Mário Flávio, bom dia para você. Bom dia, Renata, ao nosso ouvinte. Olha, ontem foi a última sessão, a sessão derradeira de 2025. A expectativa agora, era que os vereadores limpassem a pauta, como a gente chama no popular, e aconteceu isso. Todos os projetos que foram enviados aí pelo Executivo foram aprovados e a pauta ela finalmente foi limpa. Os vereadores agora vão entrar de recesso. Mas antes de falar sobre isso, vamos então trazer um resumo, Renata, do que foi ontem essa sessão na Câmara Municipal. Vamos lá. Bom, e a manhã desta terça-feira foi marcada pela última sessão do ano aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru. Nós conversamos com o presidente Bruno Lambreta, que aproveitou para fazer um balanço das ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo ao longo desse ano. Ele também aproveitou para explicar como ficam os serviços da casa durante o recesso legislativo. As sessões retornam ordinárias na primeira terça-feira de fevereiro, desde que, se o Poder Executivo tiver alguma emergência ou urgência, ele pode, nesse período, convocar extraordinariamente para que a Câmara possa deliberar por alguma matéria que seja do interesse do município. Só nesse caso que a gente pode retornar. E a partir de fevereiro estaremos de volta com as sessões ordinárias, lembrando à população que o ambiente administrativo da Câmara permanece funcionando normalmente, os gabinetes, os setores administrativos. Vai só obedecer esse intervalo agora, dia 24, até a próxima segunda-feira, volta à normalidade. Do ponto facultativo já foi decretado pelo Estado e pelo município, a exemplo também na semana do Ano Novo. Mas o setor administrativo permanece funcionando da mesma maneira e também os gabinetes dos vereadores e vereadoras. Qual o balanço o senhor pode fazer desse ano de 2025, o saldo? Eu acho positivo, Tivemos muitos debates aqui, muitas matérias apresentadas, muitas audiências públicas provocadas pela população, A Câmara abriu e vai seguir dessa forma, abrindo as portas. Aqui é a Casa do Povo, para que os debates aconteçam e os vereadores e vereadoras cumpram o seu papel de representar a população. E os vereadores de Caruaru aprovaram o projeto que cria o Dia Municipal do Confeccionista. Essa proposta é de autoria do vereador Silvio Nascimento. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Rodrigo Pinheiro. Acompanhe o que disse o autor dessa proposta. A Feira de Confecções de Caruaru, a nossa Feira da Moda, ela é o pulmão, o coração da nossa economia, porque não sobrevive apenas do próprio confeccionista, daquele que produz a confecção, que vende, que compra, mas toda a nossa cadeia produtiva de Caruaru, ela funciona a partir do arranjo produtivo local da confecção. Então, assim, nada mais do que justo que a gente fizesse essa homenagem, a gente destacasse esse dia de forma simbólica para que a gente lembrasse sempre que Caruaru tem a economia baseada na indústria da confecção. Durante a sessão, o vereador Fagner dos Animais oficializou a saída do bloco de oposição da Câmara de Vereadores. Ele explicou os motivos que o levaram a tomar essa decisão. A gente passa um novo momento. Tudo na vida a gente precisa passar um novo momento. E esse novo momento, eu preciso parar, nem ser base, nem ser oposição, ser independente, ser do mesmo jeito, não vai mudar nada. Eu disse até uns amigos meus, olha, não vai mudar o meu comportamento, a minha maneira de analisar projetos e de votar. Graças a Deus, durante esses 3 mandatos que eu tive aqui, nenhuma pessoa chegou para interferir no meu posicionamento, no meu voto. Então, pensando nisso, eu prefiro deixar a base da oposição à vontade e ficar na independência, tendo o mesmo Fagner que sempre chegou aqui desde 2016, com o mesmo pensamento, com a mesma convicção, e aquilo que a gente analisa que não é bom para a população, eu vou cobrar do Executivo, sim. E a última sessão do ano também foi marcada por homenagens, voto de aplausos para a Unimed Caruaru por conta da realização de sua cantata natalina. Essa homenagem foi uma proposta de autoria do vereador Fagner dos Animais. Vamos ouvi-lo. A gente vem, claro, olhando o trabalho que a Unimed faz, A Unimed fez um trabalho excelente da cantada natalina e precisa que nós reconhecemos esse trabalho da Unimed.
de toda uma equipe, da superintendência da Unimed. Então a gente fez esse voto de aplauso, convidando eles hoje para que pudesse receber esse voto de aplauso aprovado pela Câmara do Vereador, do reconhecimento do trabalho que eles têm feito, da inclusão social do nosso município. Quem também conversou com a gente foi a doutora Roberta Trigueiro, que é diretora de provimentos da Unimed Caruaru. Ela falou do sentimento em receber essa homenagem e também destacou as ações que a Unimed desenvolve aqui na cidade. Acompanhe. A gente vê com muita satisfação, né? A Unimed tem tentado participar da vida social da cidade, a cantata tem sido esse momento. Nesse ano a gente teve o prazer de receber nossos pacientes do Centro de Terapias, nossos pacientes autistas participando efetivamente da cantata, então foi um momento muito bonito e a Unimed Caruaru, né, sempre junto à cidade, trazendo esses momentos não só de cuidado da saúde, mas também trazendo cultura para a população. E após a sessão, os vereadores seguiram para uma confraternização natalina. Patriota Júnior, Cidade 99.7, todo mundo ouve, todo mundo vê. Tá aí, né, Mário? O balanço do ano legislativo na Câmara Municipal de Caruaru. Valeu, Patriota. Ô, Renato, antes de você só concluir, né, nessa confraternização aí que teve, eu tô te mandando agora aí a foto, Lucas, dos vereadores, né, que o Patriota citou, o Jefferson Tepo, né, que é uma figura bastante conhecida aqui, irmão da Sara, né, sua amiga. Ele foi nomeado ontem, né, confirmado ontem como novo secretário executivo da Juventude de Caruaru. Ele foi candidato a vereador, né, recentemente. Tá aí uma foto dele com o prefeito e com a vice-prefeita. Então, o Jefferson Tepo agora é o novo secretário executivo de Juventude. Ele é ligado aos liberais aqui de Caruaru, faz um evento chamado Chopp Sem Imposto, bastante conhecido aqui em Caruaru. É ligado ao deputado Mendonça Filho também, e agora vai assumir essa nova função. Foi anunciado ontem, vai ser publicado ainda no Diário Oficial, mas foi anunciado ontem nessa confraternização. Mário, mudando de assunto, é Natal, né? Deveria ser um clima aí de paz, amor e harmonia, mas a relação entre Álvaro Porto e Raquel Lira não tem Natal certo para essa relação, né? E antes disso, tem especulação que vai ter mudança no primeiro escalão do governo municipal aqui de Caruaru. Viu? A gente está tentando apurar aqui, mas ao que tudo indica, algumas pastas, ou pelo menos uma pasta, deve trocar de secretário. Olha, Renato, ao apagar das luzes de 2025, o clima de confronto entre o governo de Pernambuco e a Assembleia piorou, azedou. Ontem, a governadora Raquel Lira sancionou a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual de 2026, inclusive com publicação no Diário Oficial do Estado, mantendo vetos a trechos do texto aprovado pelos deputados. Não demorou muito. Álvaro Porto publicou no Diário Oficial da Assembleia a promulgação da versão do projeto como foi aprovado no plenário. A decisão da governadora manteve o veto a 44 emendas parlamentares aprovadas na sessão do último dia 16, o que foi interpretado pela mesa como uma afronta. E aí o Álvaro Porto sancionou, promulgou a lei com os vetos, aliás, sem os vetos da governadora, ou seja, com as emendas impositivas dos deputados. Ou seja, Renata, nós temos duas LOAs. A LOA sancionada por Raquel e a LOA promulgada por Álvaro Porto. Agora, qual vai valer, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ontem à noite teve a entrega daquela ponte giratória. Você lembra? Uma obra do Recife ali, pertinho onde teve o evento de Raquel, essa semana, chamada ponte giratória ali no cais. Né, que liga ao Recife Antigo. Ali. Isso, ao Recife Antigo. Essa ponte, ela correu o risco de cair. E foi uma obra que demorou bastante. Ela foi entregue ontem e os jornalistas perguntaram ao Álvaro Porto se ele temia que a governadora entrasse na justiça sobre essa questão. Ele respondeu. Aprovado. A questão aí é dela agora, se ela vai judicializar ou não. Mas a gente está tudo dentro da constitucionalidade. Agora, isso aí a equipe da casa analisou. E o que a gente fez foi de acordo com a Constituição, tanto estadual como federal. Ô presidente, eles acusam os governistas, dizem que deveria ter passado por comissões esses vetos para ser arquivado ou não, para ser rejeitado. Não, veja, quando ela mandou esses vetos, era para ir para o plenário. Sim. Eles queriam que a gente fizesse feito eles fizeram. Que quando foi aprovado, quando passou nas comissões que eles aprovaram tudo, aprovaram talvez até o descuido aí, tanto da parte do governo como de alguns deputados, deixaram passar em branco.
No plenário, a mesma coisa, tiveram aí tempo suficiente para analisar, e quando chegar no plenário, foi aprovado por unanimidade, como vocês mesmos viram, estava todo mundo lá. Os governistas votaram tudo tranquilamente, vocês já viram aquela foto histórica que foi tirada lá, todo mundo com a lei já assinada, tudo direitinho. Que a Santa Ceia, mas então veja, a gente fez aquilo ali, agora é como diz a história. Quando ela mandou ontem, nossa equipe analisou e viu os erros do governo. Então por que a equipe do governo não analisou quando foi aprovado? Aí, Renato, essa foto, o qual o Álvaro Porto citou aí, foi chamada de a Santa Ceia, porque seria a paz celebrada, mas não durou 2 dias. Então, a gente tem hoje uma situação inédita em Pernambuco. 2 LOAs. A LOA que foi sancionada por Raquel com os vetos das emendas e a LOA promulgada por Álvaro Porto com as emendas dos deputados. Sinceramente... Não vai parar em Alexandre de Moraes para ele resolver, não, né? Deve parar. Deve parar no Supremo. Ou então no primeiro vai aqui, na primeira instância, né, no TJ, e aí depois deve subir para lá. Mário, por falar em Alexandre de Moraes, o que é que está acontecendo? Olha, Renata, muitas vezes aqui eu falei, tem até um ouvinte, que é o Ramon Velmon, que é um defensor ferrenho do Alexandre de Moraes, que ele sempre criticava muito minha fala e mandava mensagens e eu alertava. Quando a gente faz comentários aqui, é baseado, né, no que a gente vê, no que a gente acompanha, no que a gente estuda, na nossa vivência enquanto jornalista. Eu já vi muita arbitrariedade cometida por juiz, pelo judiciário. E a gente via nesse processo aí envolvendo o 8 de janeiro, muita coisa acontecendo de forma ilegal. Advogado que não teve o direito respeitado, pessoas que não tiveram ampla defesa, pessoas que deveriam ser julgadas na primeira instância foram julgadas direto na última. Enfim, um festival de arbitrariedades. Eu sempre digo, sabe, Renata, quando aparecem esses paladinos que são os defensores da ética, da moralidade e também da democracia, que agora é moda, cuidado para vocês não caírem em gato por lebre. Alexandre de Moraes, ele vem tomando atitudes recentemente, né, que eu sempre falo aqui, que elas a longo e a médio prazo, elas vão ser interpretadas e vão ser entendidas com muitos equívocos. Agora, quando se tem poder demais, você se lambuza com esse poder e você comete equívocos na busca de se beneficiar. Alexandre de Moraes, a esposa dele, Renata, ela é advogada. E ela tem um contrato, né, com o Banco Master de 120 milhões de reais. Ninguém entendeu o porquê desse contrato ainda, porque não há uma explicação. Mas vamos supor que ela seja uma grande advogada, é o escritório dela, e seja necessária realmente essa contratação. Ela conseguiu aumentar o patrimônio dela em mais de 50 milhões de um ano para o outro. Um patrimônio que era de 25 milhões foi para mais de 100. Então, assim, com isso começou a chamar a atenção da mídia. E aí, a Malu Gaspar, que é uma jornalista do jornal O Globo, ela descobriu que o Alexandre de Moraes teve uma reunião, né, com o presidente do Banco Central, o Galípolo, que foi indicado recentemente pelo presidente Lula, teve 4 reuniões, na verdade, para que ele amenizasse a situação, né, com relação ao Banco Master, pressionando, usando da interferência política dele, do poder dele, para que ele possa interferir, ou seja, para beneficiar quem? O cliente da esposa dele, a qual ela recebe 3 milhões e 600 reais por mês, 600 mil reais por mês, né, desse contrato, e até agora ninguém sabe o que tanto ela faz para receber esse dinheiro, o escritório da advocacia dela. Pois bem, de início o Alexandre de Moraes ficou relutante em falar, mas a pressão está tão grande, a mídia não para de falar nisso. Bolsonaro até cancelou a entrevista dele ontem, que ele ia conceder, justamente por causa disso, porque qualquer coisa que Bolsonaro falasse ontem ia ser uma repercussão maior do mundo, mas aí, pelo menos dessa vez, a defesa de Bolsonaro agiu de forma inteligente e cancelou essa entrevista, e aí só se fala nisso. Alexandre de Moraes emitiu uma nota, disse que não teve a reunião. Depois emitiu outra nota, disse que não, a reunião teve, mas para falar outra coisa. Mas a Malu Gaspar, com uma coragem assim impressionante, ontem desmentiu Alexandre de Moraes. Vamos trazer um trecho da fala dela na Globo News. Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época,
E essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria disse é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1,5 linhas dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlia, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas inclusive dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Bastos de Moraes prevê. O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe R$ 3.600.000 por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja FEBRABAN. Pois é, Renata, então, parabéns a Malu Gaspar, né? Eu acho que bom. Quando você tem dados, né? Quando você tem informações, quando você tem credibilidade principalmente, você traz isso. A gente encerrar aqui, Renata, o ministro vai ter muito problema, né? A mídia desde ontem, se você abrir agora todos os sites principais de jornais do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, o UOL, Josias Cavalcante, colunistas, né? O Léo Jardim é o goleiro, o Léo, enfim, o do Globo, que eu não lembro, falou o nome dele agora, todos eles estão falando sobre isso, não se fala em outra coisa a não ser isso. Então, muita gente quer essa explicação, muita gente quer saber o que Alexandre de Moraes estava conversando com o presidente do Banco Central. E como a gente fala aqui, né, Mário? Comunicação. Se tudo é claro, correto, dentro da lei, é preciso dar uma satisfação à sociedade. Você lembra da paródia do rei está nu? Que o rei era extremamente vaidoso e chegam 2 picaretas para fazer uma roupa para ele. E ele é tão vaidoso que eles começam a vender a ideia de que ele vai fazer a melhor roupa do mundo. E o tempo vai passando e aquela roupa não chega. E chega um momento que eles entregam, deixam o rei nu, e ele diz, olha, eu estou botando em você a melhor roupa do mundo. E essa roupa, ela é invisível. Por isso que ela é a melhor. Ninguém vê, ela é tão bonita que ninguém vê. E o rei começa a desfilar sem roupa. E todos os ministros, os bajuladores, o povo, sem coragem de dizer nada, elogiam a roupa, diz que a roupa é a mais linda do mundo. E aí chega uma criança na sua inocência e diz, o rei está nu. É o que está acontecendo com Alexandre de Moraes nesse momento. O rei está nu. Mário, obrigada. Feliz Natal, né? Feliz Natal. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Manhã Cidade. A seguir, CA cautela horário no Natal e no Ano Novo. Cidade FM 7h29. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Cidade FM deseja você boas festas, Cidade